Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez pessoal, a gente vai continuar com filosofia, ok? A gente vai continuar naquela matéria do subjetivismo ah, que a gente tinha falado, pronto. Mas agora, hoje a gente vai dar o subjetivismo. Tem a ver depois com os valores morais, ok? Pronto, que eu quero já passar esta unidade à frente. Desculpem, estou com tosse. Enfim, enfim, eu antes de continuar, eu basicamente eu agradeço pelos comentários que vocês têm feito. Ajuda para caraças, vocês não têm noção. Mas enfim, sem mais enrolação, bora lá começar. Então, hoje a gente vai dar o subjetivismo. E o subjetivismo tem valores de moral. Tem valores de moral, pessoal. O subjetivismo, sim, tem valores de moral. Ahm, com o cognitivismo moral, em que depois, basicamente, enfim, pessoal. Ora, então, a gente tem. ahm, ah, o subjetivismo faz parte dos juízos morais subjetivos, ahm, em que, pronto, depois temos o subjetivismo moral, ok? Pronto. E o que é mais, praticamente, o que é o subjetivismo moral? Fica a passar esta matéria à frente. Ora, quando abordamos assuntos polémicos, mais ou menos assim, damos-nos conta que não somos apenas animais éticos, como afirma um filósofo, Simon. No texto, pronto. Nós somos animais éticos que têm convicções diferentes sobre os mesmos problemas que frequentemente divergem entre si. Sobre o bem e sobre o mal. Sobre o certo e sobre o errado. Sobre obrigações morais. Ok, pessoal? Pronto, ou seja, nós somos todos pessoas que têm opiniões diferentes de cada pessoa, certo? Acho que isso é óbvio. Acho que nem toda a gente concorda com a mesma coisa. Pronto. Nós somos todos humanos, mas há uns humanos que têm opiniões diferentes. Ok, pronto. Então, o que é correto para umas pessoas é incorreto para as outras. O que é bem para umas é mal para as outras. Esta evidência contribui para explicar a persistência de uma corrente filosófica cognitivista conhecida como subjetivismo ético ou moral. Portanto, portanto o que aqui diz é que o subjetivismo ético ahm, basicamente afirma que pronto, há pessoas que acham isto bem, há pessoas que acham isto mal. Pronto, por exemplo, a gente vai falar muito das culturas, a gente vai falar muito das culturas de cada sociedade nesta parte desta parte da unidade. Ok, pessoal? Ou seja, porque a seguir temos o relativismo. E o relativismo acha completamente o oposto do subjetivismo. Por exemplo, o subjetivismo, neste caso, exprime preferências. Ou seja, como é que as pessoas deviam agir. Ok? Ora, então, o subjetivismo moral, hum, basicamente, quem avalia é o sujeito, é o agente. Ou seja, eu é que vou dar a minha opinião em certas coisas, pronto. Isso é o subjetivismo, ok? Portanto, para o subjetivismo, nenhuma preferência é objetivamente correta ou incorreta, já que não decorre de um conhecimento de facto, ok? O subjetivismo não reconhece a existência de factos morais, pronto. Ah, ainda que seja um facto que algumas pessoas aprovam, pronto, os testes de virgindade, por exemplo, pronto, que esta unidade está à volta de assuntos polémicos, pronto, assim dizendo. Ahm, ora, por exemplo, ahm, ah, por exemplo, vamos lá ver aqui um exemplo, exatamente. Então, pessoal, quais são as duas teses do subjetivismo? Então, temos que os juízos morais têm valor de verdade e podem ser conhecidos, ou seja, tu podes falar a tua opinião livremente pronto, dos juízes morais, ou seja, os juízes morais, o que é que são os juízes morais? Já tinha falado. É como é que tu achas que uma sociedade deve agir e depois a verdade dos juízes morais é subjetiva, ou seja, depende do sujeito que avalia. Ou seja, hum, como tu achas que uma sociedade deve agir, vai depender da tua opinião. Por exemplo, a tua opinião é que interessa hum, nesta teoria do subjetivismo moral. Ok? Pronto. A favor do subjetivismo surgem, entre outros, dois argumentos contra a objetividade dos juízes morais, que é o argumento do desacordo e o argumento da ausência de prova. Ok? Pronto. O argumento de desacordo infere-se a ausência de verdades objetivas a partir de duas premissas. Ok? Portanto,
Ou seja, obviamente que o primeiro argumento, como é desacordo, eu estou a discordar com teorias que não sejam subjetivistas, obviamente. Certo? Pronto. E depois temos, obviamente que se há desacordo em questões fundamentais, éticas, como as touradas, então não existem verdades objetivas e universais em ética. Ok, pessoal? Pronto. E depois, o segundo argumento, nós temos o argumento da ausência da prova, retira-se a mesma conclusão, não existem verdades universais em ética. Pronto, ou seja, como, como assim não existem verdades? Tudo o que tu, às vezes as pessoas dizem tudo o que tu falas é uma opinião. Porquê? Porque, porque esta unidade está relacionada com as culturas de cada sociedade. Portanto, porque o subjetivismo, a gente agora vai ver que o subjetivismo concorda com a opinião que tu falas com cada sociedade. Ok? Pronto. Mas aqui o argumento da ausência da prova diz que a impossibilidade de provar que um juízo moral é verdadeiro e a ideia que se houvesse verdades objetivas em ética, seria possível provar a verdade das opiniões morais. Ou seja, como o próprio nome indica, não argumento da ausência da prova, ou seja, não há provas que existe verdades universais em ética. Porque a ética tem a ver com como é que as pessoas devem agir no dia a dia. Ou seja, isto é bem difícil de explicar. Ai, eu odeio esta parte de filosofia. Porque, pessoal, isto está relacionado com como é que as pessoas devem estar ou devem se comportar no cotidiano, certo? Estou a tentar usar aqui um vocabulário diferente para explicar as mesmas frases. Mas o subjetivismo moral diz, pessoal, é pá, que isto para mim diz só dar numa frase. O subjetivismo moral apoia que o sujeito tem o poder de argumentar sobre as outras sociedades. Ok? E o argumento da ausência da prova diz basicamente que não existem verdades universais em ética. Ok? Pronto. E agora, pessoal, vamos falar das objeções do subjetivismo moral, ou seja, o que é que as desvantagens de apoiar o subjetivismo moral, não é? Ahm, Portanto, e a primeira objeção é já a discordância. Ahm, Porquê? Porque a teoria pressupõe a existência de diferentes convicções, mas não nos dá conta de como e por que razão se acontece a discordância. Por exemplo, ahm, as pessoas normalmente, se vocês verem, as pessoas normalmente criticam outras sociedades, certo? Ai, ai, os chineses. Pronto, vocês sabem. Mas, nham, nham, ok? Mas vocês, pronto, pronto, vocês perceberam. Há pessoas que obviamente vão discordar com essa cultura, não é? Certo? Mas, normalmente, as pessoas não tentam fazer alguma coisa acerca disso. Porque, é assim, vamos lá ver. As pessoas, normalmente, são subjetivistas. Apoiam o subjetivismo moral sem se aperceberem. Porquê? Porque, obviamente, que estão contra a sociedade. E fazem muito bem a contra-argumentar, se eles quiserem, contra uma sociedade. Mas pessoal, o que é que tu vais fazer acerca disso? Lá está. É uma desvantagem do subjetivismo moral. Estás a criticar uma sociedade, mas depois o que é que vais fazer acerca disso? Vais ter que. Normalmente não acontece nada, pessoal. Portanto, basicamente, às vezes os argumentos dados. Eu não gosto da China porque eles têm uma certa cultura. Às vezes os argumentos dados são meio falaciosos. Porquê? Porque é assim, vamos lá ver. Às vezes a discordância, exatamente, a discordância de uma certa cultura, eu discordo com o facto de X país fazer X, fazer Y, eu ao dizer isso, eu não estou bem a justificar o porquê que eu odeio essa cultura. Estão a ver, pessoal? E isso é uma desvantagem do subjetivismo moral. Ok? Pronto, vamos lá ver se há mais. Exatamente, pessoal. A nossa experiência diz-nos que os juízos morais não se reduzem apenas a declarações sobre atitudes, mas provocam também reações por parte de com elas é confrontado. Ok? Ou seja, a gente pode dizer que o subjetivismo retira sentido ao debate racional sobre questões éticas. Porquê? Porque toda a gente, pessoal, toda a gente vai ter uma opinião diferente de como as pessoas deviam agir. Ok? Toda a gente vai ter uma opinião diferente sobre os juízos morais. E portanto, isso é mau porque a gente nunca vai ter a certeza de como as pessoas realmente vão ter que, pronto,
A gente nunca vai ter. Eu vou ver se eu não uso o mesmo vocabulário. A gente, a gente nunca vai ter a noção de como as pessoas deviam agir no dia a dia. A gente nunca vai ter a noção de como é que os juízos morais realmente vão funcionar. E é isso, os juízos morais é a parte principal desta matéria. Ok, pessoal? Por outro lado, o facto das pessoas diferentes terem convicções distintas sobre um mesmo problema moral e de prova ser difícil alcançar assuntos éticos, não só por si, evidências contra a verdade universal e objetiva dos juízes morais. Ou seja, pode estar a acontecer um problema específico num certo país, mas há várias pessoas que vão ter sempre opiniões diferentes sobre esse problema. E isso é uma outra desvantagem do subjetivismo moral. Ok? Enfim, quando pensamos em questões não éticas, ou seja, já não tem nada a ver com os juízos morais, a fragilidade dos argumentos do desacordo e a ausência de prova contra a objetividade é evidenciada. Ok? Mas enfim, pessoal, eu não sou bom a dar esta matéria. Vou ficar por aqui. Mas esta matéria é um bocadinho difícil de ser explicada. Porque confronta as outras sociedades. Ok? O subjetivismo, eu não gosto do subjetivismo. Não é, não é, não é porque eu não o apoio, mas é porque eu sinceramente não gosto mesmo de nada do. Não percebi. Não é que eu não tenha percebido esta matéria, mas calma. É porque eu não apoio. Eu não apoio esta teoria. Mas enfim, pessoal, vou ficar por aqui. E tchau.